Salve, salve, meus queridos, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem estava aqui me escutando os desabafos de um advogado criminalista. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem assistiu a aula de ontem? Ergue a mãozinha aí. A Grazi assistiu, Larissa assistiu, Maria. Teve bastante gente que assistiu. O Galo participou, acho que quase todo mundo. Aí sim. Gente, então vamos fazer primeiro, antes de começar de hoje, vamos fazer um remember da reunião de ontem, tá? Só que eu vou precisar da participação de vocês, porque o remember é para vocês, tá? A reunião de ontem basicamente foi a estrutura da peça da resposta escrita à acusação, tá? Que é a mesma estrutura da defesa prévia, que é a mesma estrutura da defesa preliminar. A única diferença que muda é na fundamentação, mas a estrutura é a mesma, né? Então, assim, ó, eu falei primeiro do primeiro ponto, eu falei do endereçamento, né? Tinha um detalhe que eu falei lá do endereçamento. Qual que era o detalhe? Quem lembra? Foi algo do juízo. Isso mesmo, calma. O endereçamento, o pessoal da old school, né, o pessoal mais velho, coloca lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, que de certa forma já tá um pouco batido e já não é o mais correto, né? Por questão de estética e o direcionamento mesmo da situação. A maior parte das petições que eu vejo hoje, a maior parte que eu vejo hoje é colocando ao juízo, tá? O endereçamento ao juízo, porque fica mais abrangente, mais genérico, independente de quem for a pessoa que está analisando aquele pedido, se é juízo ou juíza, independente, ele vai abranger, não fica tão feio. Na sequência, número do processo e espaço, número do processo e a qualificação do preso. Qual que era a importância da qualificação do preso, do cliente? Qual que é a importância da qualificação do cliente? Que eu pontuei. Atualização de endereço. Momento processual oportuno para você já deixar os dados do cliente todos atualizados e corrigir eventuais incongruências de dados no processo, né? Capacidade postulatória, daí vem naquele trecho falando sobre a capacidade postulatória, fundamentação, que daí resposta escrita à acusação, a base dela, o 396 e o 406, né? Os fatos, tinha um detalhe nos fatos que eu ressaltei até bastante. Alguém lembra qual era o detalhe? Você não lembra, Galo? Esqueci. Eu tô realmente em outra esfera. O Renato tá com a mão erguida, ele sabe. O Renan tá com uma erguida desde que começou, desde que ele entrou na reunião. Só um detalhe, não debatam com profundidade os fatos, a não ser que seja essencialmente necessário, ou seja, uma situação Não, de manifesto. o detalhe dos fatos era um outro. Tinha 2 pontos. Esse e tinha mais um. Cuidado da forma que se você se refere aos fatos, tá? Lembrar que você está tratando de uma suposição, supostamente, não fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V da denúncia que vem do Ministério Público, beleza? Tomar mais cuidado para depois você não tomar uma retada do Ministério Público, um tiro no pé, né? Tomar uma chapuletada do MP lá na frente nas alegações finais. Não porque é efetivamente um erro, mas para manter a sua postura e não dar brecha para o teu inimigo, né? Daí, na sequência, a gente falou sobre o direito, sobre as preliminares. Hoje a gente vai tratar com mais detalhes as preliminares, né? A parte do mérito, as teses de absolvição sumária, ilicitude, culpabilidade, atipicidade e esqueci de uma. Extinção de punibilidade. Isso? Isso, né, gato? Na sequência, os pedidos, provas e, por último, para fechar, rol de testemunhas. Trouxe bastante detalhe do rol de testemunhas na reunião, né? A gente trocou bastante ideia sobre o rol de testemunhas, principalmente sobre questão de prazo, né? Que dentro da resposta escrita à acusação, da defesa prévia e da preliminar,
O rol de testemunhas é a parte preclusiva. Então, assim, se você protocola fora do prazo, é onde você possivelmente vai ter um problema, né? Então, repassado o remember da reunião passada, vamos para os mapas mentais. Ah, gostaram do mapa mental que eu mandei hoje? Ficou bom daquele formato em PDF? Deu boa, né? Povo participativo. Amo vocês. Ô, Assim. Renato, eu Diga. sempre fico, assim, preocupada tanto de escrever os fatos demais, como escrever de menos. Lembra que até que eu disse, lá na transação, aí você falou assim, ó, não fala nada do fato, faz, tipo, até tu falou, um parágrafo e cuidado aí para descrever o fato. Aí eu fico lendo e relendo. Será que eu tô... Porque assim, ó, Cláudio, o fato ele não pode ser, você não tem que combater o fato, tá? Se você combate o fato e no curso do processo, na instrução daquele processo, o fato se modifica, né? Eu usei como um exemplo que eu usei ontem, que é é o mais claro, assim, mais evidente, mas que você, conforme for aparecendo as situações reais, você consegue ir se ligando com aquilo que está acontecendo. Você tem um cliente, exemplo, uma tentativa, um homicídio. Você tem um cliente que, pelo conjunto probatório, você vai sustentar lá na frente uma tese de legítima defesa, pelo conjunto probatório. Daí você fala na tua resposta escrita à acusação que a tese é de legítima defesa. Chega na audiência de instrução e julgamento, todas as testemunhas falam que não viram teu cliente no local. Só que você já falou a tese de legítima defesa. Você já colocou teu cliente no local. E todo mundo disse que não viu teu cliente no local. Entendeu? Daí, como que você vai voltar atrás das alegações finais? Entendeu qual a situação? Você trabalhar com fato? Entendi. Às vezes, a construção do fato se dá pela instrução e julgamento, pela audiência de instrução e julgamento. Porque ali que efetivamente se produz a prova, né? Então, se você adianta muito os fatos dentro da tua resposta escrita à acusação, lá na frente, quando você for fazer as alegações finais, você não fica engessada e você não consegue voltar atrás, não consegue reconstruir a tua tese. A tua tese ela já veio formada, independente do que seja construído ou não. Se ela tiver certa, que bom. Se ela tiver certa, ela vai se manter e que bom. E se ela tiver errada, como que você volta atrás? Você acabou com o processo porque você se antecipou. Não é você descrever o fato como se vem. Às vezes o fato vem narrado na denúncia de uma forma, o fato vem narrado no relatório do inquérito policial de uma forma. Não é você reescrever aquilo ali com as suas palavras e trazendo a suposição, trazendo aquela dúvida sobre a autoria. Não é isso. É você trazer elementos a mais dentro daquilo. Situações que até aquele momento ninguém sabe. Se você fizer simplesmente a transcrição com as tuas palavras da denúncia dos fatos pelo Ministério Público e não trazendo a certeza que o Ministério Público traz, mas trazendo a suposição, você já conseguiu cumprir com a função dentro da tua resposta escrita à acusação. Cumpriu com a função, não colocou teu cliente numa situação delicada e você tem brecha para daí, depois da instrução e julgamento, arrematar daí os teus fatos nas alegações finais. As alegações finais, que são a peça completa, onde você tem que exaurir a matéria, o conteúdo da ação penal. É nas alegações finais. A resposta escrita à acusação, não. Resposta escrita à acusação são as preliminares, as causas de nulidade, né? As preliminares e a matéria de direito é basicamente caso de absolvição sumária, que é muito, muito difícil de ter, né? Raramente tem. Mas vamos supor, porque eu estou perguntando, eu trabalhei na Defensoria Pública, né? Então, lá, a resposta da acusação, a gente se colocava assim, vou fazer tudo na alegação final, né?
Aí, mas quando a gente ia fazer a alegação final, era copiar e colar os fatos que estavam na denúncia. Porque você era, Já porque tinha você era lá. da defensoria. Aí eu posso, o meu cliente vai contar o lado dele, né? Aí eu posso modificar do que está lá na denúncia, em base do que ele está falando, na hora de falar os fatos. Não, não aconselho. Eu Não é esse o coloco, mas objetivo. sempre colocando, supostamente, Não o é, Ministério não, Público. você não traz a versão do teu cliente na resposta escrita à acusação. Você não traz. Você traz as suposições do Ministério Público na resposta escrita à acusação, tá? Entendi. Se você trouxer a versão do teu cliente, você está adiantando o depoimento do teu cliente. Você está adiantando. E pode existir elementos durante os depoimentos. Primeiro vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e por último ele. Nessas duas construções de provas no meio do caminho, você pode topar com elementos que alteram completamente o depoimento do teu cliente, né? Então, assim, por que você vai adiantar isso daí, sendo que o último a ser ouvido vai ser teu cliente? Não tem motivação para você adiantar. Espera. Então, usa os fatos do Ministério Público, transcrevendo com as suas palavras, mas não adiciona mais elementos nesses fatos. Os elementos que constam nos fatos são os elementos que já constam no processo. Não traga elementos a mais. Entendeu? Fechou? Danilão, você tinha erguido a mão e daí a gente foi falando e te cortou. Ah, se não, era, na verdade, foi uma dúvida que foi sanada no sentido que você falou assim, falar no sentido da legítima defesa, e lá na frente falar que ele nem estava lá no momento do crime. Aí eu fiquei na dúvida, assim, que se não falasse, talvez não ia ficar prejudicado, né? Só que aí você comentou que na resposta à acusação não apresenta uma tese, né? É mais essa questão preliminares, as nulidades ali e a absolução sumária, né? Então, no caso, não... Sim, sim, não é o momento, não, assim, toda matéria, algo que se tornou banalizado, o pessoal falando, nas alegações finais você não dá munição para o Ministério Público. Não tem nada a ver isso. Tem absolutamente nada a ver. O Ministério Público sabe qual é a tese que você vai usar, tá? Não tem esse papo de, não dá munição para o Ministério Público. Isso daí é papo batido que não tem nem sentido. O MP vê mais ação penal que a gente, tá? Eles veem isso todo santo dia, eles veem trocentos processos diferentes, né? A gente tem uma base de processo como advogado reduzida, a gente consegue focar mais nos processos que a gente tem, mas a gente não tem a mesma rotina processual que eles. Então os caras já veem ali o processo vindo na mão, só de ler o inquérito ele já sabe qual que é a tese que a defesa vai entrar. Então, assim, se for matéria de direito, não tem problema nenhum você alegar. Se for questão de direito, tá? Se for questão de fato, o fato vai ser construído. Então, questão de fato, daí sim. Você não alega antes para você não se blindar, para você não se engessar depois. É só esse ponto, tá? Pode falar, Sueli. Boa noite, Rê. Boa noite, pessoal. Eu fiquei com a dúvida da questão da Cláudia, que você falou que os fatos a gente não pode copiar igual o MP. E eu Igual tinha não. entendido, igual não, mas eu tinha entendido da forma que ela entendeu, que eu teria que contar do jeito do meu cliente, do jeito que ele conta para mim. Não, Ma- não. Mas então, como que eu faço? É isso que eu não estou entendendo. Eu copio do MP, mas tiro alguma coisa, ou copio igual? Não ficou claro para mim. Quer falar, Galo? Quer Eu vou falar responder? rapidão. Ô, Sueli, pessoal, acho que até para não dar confusão. E até para poupar tempo de vocês, tá? Façam de uma maneira bem simples. Escrevam bem assim, ó. Narra a denúncia que... Aí você copia aquilo que está escrito na denúncia, tá bom? Quando o Rê fala de fato sobre o seu cliente mudar ou engessar a versão que o seu cliente pode apresentar posteriormente, é basicamente por uma questão de coerência, porque essa incoerência, por mais que às vezes não possa ser levada em consideração, é levada em consideração na hora do juiz avaliar uma sentença, tá? Então, assim, como ele disse, se os fatos se alteram, se você alega uma coisa e lá na frente você vê que alguma coisa ficou confusa,
O melhor exemplo dele é esse. Se você alega legítima defesa, quer dizer que você estava lá. Se depois todas as testemunhas ouvidas falam, olha, eu não vi ele lá, a tua melhor tese é ausência de autoria. Tá bom? Então, você Nesse estragou. caso, então, deixa mais simples o possível, é isso? Isso, não, aquilo que a Cláudia falou assim, sobre a situação da resposta à acusação da defensoria, muitas vezes é muito bom que faça daquela forma. Resguarda-se no direito de discutir o mérito da questão em sede de alegações finais. O que eu costumo fazer? Não sigo tanto assim o que eu falo, eu vou meio na loucura. Monto a estrutura toda desde o começo, já explico a minha tese já no começo, já deixo tudo ali colocado, posto, mas já me ferrei por conta disso, por isso que ele fala de um jeito muito mais seguro. E tento manter essa coerência até o final, tento organizar as provas para que cheguem daquela forma, entendeu? Não tem problema. É um risco, por quê? Porque eu engesso minha tese. Eu vou ficar travado nisso o tempo todo. Eu vou tentar reforçar a minha tese até o final, tá bom? Sabe o que eu Mas vou não tem fazer problema aqui? nenhum. Eu vou abrir um Abra processo. um modelo de RA para o pessoal ver. Não, eu vou abrir uma denúncia. E daí eu vou explicar mostrando a denúncia. Tá, só uma coisa. O Rê falou, não sei se ele comentou, pessoal, quando vocês têm um processo criminal, quando vocês debatem um processo criminal, entendam, a alteração de fato nunca pode acontecer sobre a denúncia. Por exemplo, quando o Ministério Público imputa, aquilo que está na denúncia descrito como fato, tem que ser o mesmo fato que o juiz vai colocar na sentença. Para quem é civilista, existe uma coisa que chama princípio da congruência, né? No processo penal, isso vai um pouco além. Se o Ministério Público não narrou um fato na denúncia, o juiz não pode condenar por fato diferente do que está na denúncia, tá? Saibam disso. Em razão do princípio da correlação entre acusação e sentença. Deixa eu achar um aqui. Abre aí. Danos E aí crime você, o Rê, Tô com muito já lê a pesado denúncia e aqui. traz para eles o que é o fato principal Aqui, ali, o que está descrito, o que é a essência da imputação. O que vocês falam? Moisés, isso aqui eu acho que é um furtinho. Eu peguei depois esse processo. Peguei esse processo. Moisés, quando eu estava lá na defensoria, eu não consigo chamar de galo, tá? Pode não, fica tranquilo. Aí eu não gosto, porque eu estava aprendendo, né? Aí eu estagiei lá 2 anos, eu não suportava que viesse uma RA, porque eu dizia, oxe, vou aprender o quê aqui? Eu só gostava de fazer as alegações finais por ser muito copia e cola bem genérico. Aí no dia que eu não estava bem, era que eu fazia a RA. Mas, ó, até o Ministério Público, tá? Reparem que a denúncia, o modelo de denúncia do Paraná é engraçado que é diferente daqui do Mato Grosso do Sul. Mas a denúncia, ela sempre é curta também, tá? A denúncia, dificilmente, ela passa de 3 páginas. Ó, três É. 3 páginas aqui, ó. Matou com mas ela é uma testemunha. peça sucinta, entendeu? É feito para ser sucinto. Essas 2 peças são sucintas, tá bom? Ó, A natureza dela e o que eu digo para tomar cuidado para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do Ministério Público é isso aqui, ó. Ele coloca aqui a data, tá? No dia, tal, por tal horário, localização, no endereço tal, bairro, nessa capital, o denunciado agindo dolosamente, mediante rompimento de obstáculo, consciente em arrombar a porta. Ele traz a certeza que o réu cometeu o crime. Subtraiu para si com um ânimo de assenhoramento definitivo, 10 garrafas, blá, 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 blá. Ele traz aqui a certeza que o réu cometeu. Ó, o Moisés, ele fez isso aqui, ele subtraiu para si. Ele traz a certeza. Daí o que acontece? O advogado vem e copia isso aqui. Copia isso aqui e cola na RA. Exatamente assim, ó. Fez lá a qualificação, capacidade postulatória, colocou lá a resposta escrita acusação, daí coloca a fundamentação, tal, apresentar resposta escrita acusação dos fatos. Daí ele vem e copia esse trecho. Só que você vê que esse trecho é do Ministério Público. O Ministério Público está dizendo que subtraiu. O que você, como advogado, tem que dizer? Que supostamente subtraiu. Conforme o Ministério Público como que eu coloquei na reunião de ontem? Trouxe de um jeito que ficou legal na reunião de ontem. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ó, eu coloquei a suposição e a imputação da prática, né, na reunião de ontem. Então você tem que trazer o quê?
que ele supostamente subtraiu, que o Ministério Público é o Ministério Público que está imputando a prática, que a prática você não pode trazer assim um fato novo, aquilo ali, mas redescrever isso aqui, reescrever isso aqui, trazendo a suposição, tá? Trazendo a dúvida que foi o seu cliente realmente, que esse fato vai ser esmiuçado durante a instrução processual, que esse fato vai ser analisado durante a instrução, e agora não é o momento processual oportuno para retratar situações fáticas, que nos depoimentos isso vão ser analisado, tá? Então, assim, a denúncia, ela vem muito simples também. Eu acho que desse processo eu não fiz a resposta escrita acusação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a resposta escrita acusação foi feita por Defensoria Dativa. Deixa eu abrir aqui como que veio a resposta escrita acusação desse caso. Eu peguei esse processo já na instrução. Ó, o réu está sendo processado pela prática, beleza. E daí ela vai lá e faz o que eu falo para não fazer. Daí o advogado vai lá e copia exatamente do jeito que está o Ministério Público, tá? Então, assim, é isso que eu acho que fica feio, não errado, mas eu acho que fica feio, tá? Eu acho que fica incongruente para o advogado, beleza? Algumas situações mais gritantes, como num crime de homicídio, né, que nem eu trouxe para vocês a situação da legítima defesa, pode causar problema. Numa situação de um crime de furto, não vai ser o problema, de fato, trazer isso. Mas num crime de homicídio, se você adianta uma legítima defesa, num crime de homicídio, você colocou o teu cliente no local do fato. Se ninguém reconhece que o teu cliente está no local do fato, você perdeu uma tese, né? Que seria negativa de autoria. Então, assim, por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado na forma que você descreve os fatos, e ressalto para vocês a importância de não trazer fatos novos dentro da resposta escrita à acusação. Beleza, gente? Ficou entendido esse pedaço? Ok. Ficou tranquilo? Ficou alguma dúvida? Se ficar dúvida, a gente volta. Até matar todas as dúvidas. Beleza? Seguindo. Daí, conforme a gente conversou ontem, tá? Eu ia trazer alguns pontos nessa parte do direito, tá? Das preliminares, da parte do direito ali, tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo daquilo que eu passei meio bem rápido por cima, né? Assim, o que você vai trazer, o que você vai alegar no direito? Você vai ter que, primeiro, quando você pegar o teu processo, pegou a tua ação penal ali com a denúncia feita, você vai analisar os pressupostos processuais. Aconteceu isso essa semana, num caso, vou até trazer o caso concreto aqui para vocês verem como que funciona isso na realidade. Cadê? Como que é o Messias, você tá aí? Fala. Caso de Ponta Grossa lá, é André Thiago? André Thiago Strimmel. André Thiago Strimmel. Deixa eu achar ele aqui. André Thiago. André Thiago. Achou? Achei, tá aqui. Compartilhado. Tô compartilhado com vocês aí, né? Eu assumi esse processo aqui, ó. É um processo de 2019. Eu assumi esse processo uns dias antes da audiência, tá? Assumi agora o processo. A gente realizou a audiência e tal. E um dos pontos que foi verificado na audiência, na verdade que a gente direcionou nessa audiência, foi a falta era um crime de estelionato, foi a ausência de representação, tá? Existem julgados do STJ, recentes inclusive, deixa eu ver aqui onde está o inquérito, sobre a representação no crime de estelionato, que ela tem que ser, assim, gritante. Você lembra de quem que era, Galo, a decisão da representação? Porra, não lembro. Era pelo que era que tu falou? Não, de quem que foi? Eu acho que é do Schietti.
Acho que é do esquete. Recebimento da denúncia. Juntada de denúncia, tá aqui. Deixa eu ver se juntou com tudo. Juntaram com tudo. Então, vocês estão vendo aqui essa quantidade de documentação que tem aqui? Sabe a única situação que falta aqui nessa quantidade de documento? O único documento que falta aqui é um que é pressuposto processual, tá? É a ausência de representação. Na resposta escrita à acusação, é o momento oportuno de você aventar isso. Só que trago para vocês uma situação de estratégia também. Vocês sabem que a vítima tem 6 meses depois do fato para representar, sobre pena de decadência daquele direito, né? Então, assim, se você pega um processo, verifica que não tem a representação, apresenta a tua resposta escrita à acusação dizendo que não tem a representação, mas ainda falta lá 2 meses para decadência, o que acontece? A vítima tem tempo hábil de representar e sanar aquela nulidade. Qual que é a situação? Tem que verificar se os pressupostos processuais não vão causar uma nulidade absoluta. Se, caso você verifique que o pressuposto que se encontra vai causar uma nulidade absoluta no processo, não traga isso na resposta escrita à acusação, faz vista grossa, porque quando você levantar isso depois, numa petição simples, no curso do processo, isso é matéria de ordem, né? Você trouxe uma petição simples no meio do processo, vai ter que ser reconhecida a falta do pressuposto. E daí não existe mais prazo, mais tempo hábil para se sanar aquela nulidade. Se você traz essa situação já na resposta escrita à acusação com tempo, a vítima vai lá e resolve esse problema. Entendeu? Então, assim, você tem um processo na tua mão que muito provavelmente vai morrer na casca e você, por preciosismo, querendo trazer mais conteúdo para dentro da tua resposta escrita à acusação, querendo falar demais, acaba matando a tua chance de absolvição do cliente e acaba tendo que levar esse processo até uma fase de sentença, né? Sendo que poderia matar o processo só por um pouco de malandragem. Então, assim, não é porque existe a falta de pressuposto no processo que você vai alegar aquilo dentro da tua resposta escrita à acusação. Trabalhe com estratégia. Veja se realmente, se trazer essa alegação vai trazer benefício, tá? Muitas vezes o pessoal, eu falo por mim, né? Quando eu comecei a advogar, eu queria falar tudo na minha resposta escrita à acusação, na revogação de preventiva, no pedir relaxamento, queria fazer tudo e achava que o excesso de conteúdo ia me trazer o resultado, tá? Eu, assim, pecava pelo excesso. Gente, então, não peque pelo excesso, trabalhe com estratégia, tá? Na OAB ensinam assim, a colocar tudo. Isso mesmo. Mas não é. Tem que trabalhar com estratégia, tá? Tem que trabalhar com um plano de ação. Essa situação que eu trouxe para vocês sobre a situação da representação. Você pode alegar isso nas respostas escritas à acusação, mas estrategicamente vai trazer um malefício para o teu cliente se efetivamente não existir esse pressuposto, tá? Seguindo. As situações de nulidade, eu não trouxe elas, porque como a gente trocou ideia ontem, tá? Vou até voltar pro... Opa! Cadê? Até voltar para esse aqui. Cadê as nulidades? O 586 lá que eu falei. 564, 586. As nulidades, elas não, efetivamente, elas não vão trazer uma nulidade absoluta para o processo, tá? São vícios, muitas vezes, sanáveis. O que eu trouxe dessas nulidades aqui? A de citação, por exemplo, nulidade de citação, ela só vai modificar o prazo. Quando é processo físico, é extremamente importante. Eu não sei quem aqui ainda tem processo inicial físico. Alguém aqui lida ainda com processo inicial físico? Deixa eu ver, o Galo, o MS lá no... É tudo eletrônico já.
A Lara em Santa Catarina é tudo eletrônico. Messias, acho que o Rio de Janeiro também já é tudo eletrônico. A Thaís, o Vini também é Rio de Janeiro. Tudo físico? Então, aqui em Recife ainda está aquela parte que eles estão transferindo ainda, Não, mas os a iniciais, parte criminal. esses novos processos que se iniciam de hoje em diante, assim, eles ainda são iniciados no físico? Sim, Defesa? aqui sim, eu tô com PCO, que eu já fiz de tudo, aí fui lá, porque tá físico, aí ela manda um e-mail que eu faço eletrônico, e até agora nada. Então, assim, ó, essa situação de nulidade da citação, para quem tem processo físico ainda, é extremamente importante pela modificação de prazo, tá? Onde a modificação de prazo vai bater? Vai bater lá no rol de testemunhas. Se você perde o prazo da resposta escrita à acusação, ela é obrigatória dentro do processo. Você vai ter que apresentar. Você vai apresentar ela vai ser recebida. Produção de provas pode ser produzida provas a qualquer momento do processo até o final da instrução e julgamento, até o final da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, beleza, tranquilo. Produção de provas ainda beleza. Só que daí a gente entra no problema que é o rol de testemunhas. O rol de testemunhas é preclusivo. Então, essa parte da nulidade de citação, dependendo como for, salva o teu rol de testemunhas, tá? Acaba salvando o teu rol de testemunhas. Beleza? Mas, de fato, tirando isso, as nulidades em resposta escrita à acusação não vão trazer grande alteração fática do que você tem ali. O que traz grande alteração são os 3 pontinhos aqui, ó, que eu coloquei em vermelho e amarelo, tá? Opa. Pontos importantes. Situação de prescrição, tá? É difícil alguns crimes com as penas em abstrato, que são penas maiores, que combinam no máximo, né? Com penas em abstrato que são elevadas, exemplo, tráfico, homicídio, o próprio roubo, esses crimes terem a prescrição reconhecida, tá? Mas outros crimes menores, né? Exemplo, apropriação indébita, próprio estelionato, são crimes que acaba que se o judiciário acaba esquecendo, principalmente quando tem réu solto, né? E a prescrição é matéria para se trabalhar, beleza? Tanto que eu peguei um caso essa semana, uma sonegação fiscal. Peguei uma sonegação fiscal em Curitiba, 1.600.000 que foi sonegado. Essa sonegação fiscal que a gente estava analisando, que é a matéria que a gente vai trabalhar para tentar resolver o problema do cliente, é a prescrição dessa sonegação fiscal, tá? Porque analisando o tribunal, vendo o tempo que o tribunal está levando para julgar esses processos, a gente vê como possível conseguir a prescrição nesse caso, beleza? Então, assim, ó, primeiro, o ponto mais importante de lapso prescricional é da data do fato até a data do recebimento da denúncia, beleza? Então, se atente quando você pega teu processo ali, situação de ameaça, esses crimes contra a honra, normalmente isso daí você consegue matar, às vezes, ou na decadência ou na prescrição, tá? Situação de decadência. Gente, pode falar, Galo. Pessoal, toma cuidado com crime contra a honra, 2 coisas. Renato, para vocês não darem oportunidade para corrigir. Crimes contra a honra exigem procuração com poderes específicos. Sim. É uma condição necessária que é causa de detenção, tá bom? Então, se a procuração do outro advogado tiver errada, tá? Crime contra a honra com certeza vai ser advogado, tá bom? Porque é ação penal privada. Se Aqui, a ó. procuração estiver equivocada, estiver errada, vocês podem falar isso, tá bom? É importante. A aula tá gravando, depois eu falo o que aconteceu por aqui. Cara, eu ia falar exatamente isso. Outro dia eu peguei um caso
no escritório, que eu com outro parceiro, a gente usou exatamente isso. Que ele tem que narrar, né, na procura, além dos poderes especiais, qual foi, né? A conduta, se eu não me engano, é o artigo 29, se eu não me engano. Isso mesmo, cara. E, gente, olha uma coisa que eles fazem em algumas comarcas do interior do Paraná. Tem GCRIM que agenda a audiência de conciliação para depois de 6 meses da data do fato. Daí o que acontece? É distribuído, tal, audiência de conciliação 6 meses da data do fato, chega na audiência de conciliação, não tem composição amigável, tá? Eles não entram numa conciliação ali. E daí o que acontece? Decaiu o direito. Daí não tem mais como representar, não tem mais como oferecer a queixa, né? E acabou, fim de papo. E vai arquivado, né? Daí o que acontece? Se você está do outro lado, né? Muitas vezes tem que fazer o pedido de adiantamento ou se atravessar e oferecer a queixa-crime antes da conciliação, beleza? O oferecimento da queixa-crime antes da conciliação não é um problema, não é errado, não tem problema nenhum quanto a isso. Só que a maior parte dos advogados fica esperando a conciliação para ver se vai fechar alguma coisa ali na conciliação, para daí depois tomar a medida subsequente. Só que não se atenta que o GCRIM muitas vezes agenda isso daí para depois dos 6 meses, já com o intuito de diminuir o número de demandas no cartório, tá? Só esse ponto. Outra situação de extinção de punibilidade, né? A perempção e... Calma aí, quem que quer participar? Não pode participar. A perempção e morte do agente, tá? Daí, situação de morte do agente, pessoal do criminal, que quem está começando agora, é comum, tá? Extremamente comum. Eu já teve ano que eu já tive 12 clientes que faleceram no curso do ano. Na época que eu advogava mais para facção. Então, assim, tinha muita guerra de facção. Do nada, recebia a notícia que algum cliente tinha morrido, tá? Então, assim, quem tá entrando no criminal agora, não se assuste quando se começar a topar com isso. Beleza? A única coisa que você vai ter que juntar daí é a certidão de óbito, mas a maior parte dos cartórios fazem essa busca da certidão e juntam automático. É só você retratar na tua petição que eles fazem a busca, tá? Deixa eu fechar aqui, senão a tela fica gigante. Tá? Daí agora a gente entra no 395, tá? Situações de rejeição da denúncia. Beleza? Ponto importante, tá? O juiz não tranca ação penal. Quem tranca ação penal é tribunal. Beleza? Isso daí eu tava dando uma olhadinha e me liguei disso. E às vezes por questão de terminologia, só para não ficar feio no teu peticionamento, tá? O juiz, ele rejeita a ação penal. Beleza? Questão de inépcia da denúncia. É a única situação que, de fato, você só precisa da denúncia, não precisa de mais nenhum documento no processo para poder analisar, para ter certeza se é ou não é. Beleza? E daí eu trouxe, deixa eu fechar aqui antes que vocês leiam. Daí eu trouxe alguns exemplos de situações de inépcia da denúncia. Situação de roubo, tá? Eu acho que por inépcia, a situação de roubo é onde eu mais vejo falha do Ministério Público, tá? Por ausência de descrição da ameaça, qual foi a ameaça, a grave ameaça, e por não trazer, às vezes, qual foi a res furtiva, tá? O que foi roubado efetivamente. Então, assim, são pontos importantes. Você vai ter que rebater o fato do Ministério Público no curso da ação penal, o fato que o Ministério Público aponta. Então, se o Ministério Público não aponta um fato delimitando a conduta típica do agente, a autoria e a conduta típica do agente e a materialidade, você não tem como rebater isso. Então, qual que é a caminhada? Lá no começo da tua resposta escrita à acusação, rebater isso já com o inciso 1º
com a inépcia da denúncia, beleza? Outra situação, crime societário. Gente, é comum você pegar a empresa, uma limitada, que 90% da limitada está no nome de 10% ou 1% está no nome de outra pessoa, simplesmente porque existia uma época onde era obrigatório ter essa situação de sócios para a criação do CNPJ, para a criação da limitada. Então, o que rola numa situação de crime societário, tá? As condutas dos sócios têm que ser devidamente limitadas dentro da denúncia, beleza? Um exemplo hipotético que muito provavelmente nenhum promotor vai cometer um erro desse tamanho, mas que dá para trazer isso para ficar visualmente mais fácil para vocês. Vamos dizer que um sócio de uma empresa, o CEO de uma empresa, vai lá e comete um crime de ordem tributária ou de ordem empresarial, tá? De ordem societária. O cometimento desse crime, o Ministério Público denuncia os sócios, toda comissão diretiva da empresa e todos os acionistas da empresa da B3. Pegou lá todos os acionistas que têm ações da empresa e denuncia todo mundo no mesmo fato típico. Essa é a forma mais gritante de inépcia de uma denúncia, tá? Porque você consegue visualizar que os fatos não estão delimitados e que, efetivamente, você não pode trazer a responsabilidade de todos os acionistas para dentro de uma ação penal, né? Então, assim, fica bem evidente essa situação de inépcia. Então, assim, o fato tem que ser delimitado na medida da conduta de cada agente, tá bom? Seguindo, outro ponto, injúria, difamação, ameaça e o principal, desacato. Polícia maravilhosa, né? Consegue, por qualquer palavra que a pessoa fale, levar a pessoa presa por desacato. Os termos utilizados nesses crimes, os termos exatamente da forma que são ditos, devem ser delimitados dentro da denúncia. Deve ser trazido dentro da denúncia isso. A ausência desses termos, inépcia da denúncia, tá? E situação de júri, tá? A exemplo, quando não se traz o motivo da qualificadora, beleza? O motivo da qualificadora também é importante. Não é só dizer que, exemplo, João matou Maria por motivo torpe. Não é só dizer que matou por um motivo torpe. Tem que descrever qual foi o motivo torpe. Beleza? Fechou? Seguindo, a falta de pressupostos processuais, tá? Daí, na questão de pressupostos, condições da ação e condições de procedimento, tá? Condições da ação, daí a gente vai entrar lá em falta de legitimidade, questão de queixa-crime, a exemplo, tá? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pergunta, companheiro, pode oferecer queixa-crime? É cônjuge, ascendente, descendente, irmão. É previsão legal. Companheiro, pode oferecer? Você quer que interpreta igual o STF interpreta algumas coisas ou quer que interpreta igual quem está na defesa? Eu quero que interprete igual os tribunais de justiça interpretam. Poderia, Cara, eu acho que pode. apesar de violar a literalidade. De fato, assim, tem duas correntes bem divididas, se pode ou não pode, tá? Pela lei, pelo texto legal, pelo texto seco, não pode, beleza? Pelo STJ é bem dividido, se pode ou não pode. Se eu não me engano, tá bem meio a meio, tá? Não tem ainda uma definição concreta se aceita ou não, tá? Ainda na condição de ação, falta de interesse de agir, que no criminal nem faz muito sentido trazer isso, tá? De fato, não tem muita correlação com o criminal. E os pressupostos processuais, né? Se foi coisa julgada. E o que acontece, por incrível que pareça, eu já topei com algumas coisas julgadas que teve denúncia oferecida novamente, assim, o cara respondeu, tinha condenação e foi oferecida a denúncia pelo mesmo fato depois. Já topei, nesses 10 anos, topei 2 vezes
com situações assim. Não sei se você já topou, Galo, com alguma dessas? Coisa julgada. O cara ser Cara, denunciado 2 vezes pelo mesmo crime. Eu topei eu 2. já. Tá, não é. Para mim não é comum, mas dentro daquelas grandes operações, costuma tentar decorrer de um mesmo fato algumas situações semelhantes. Eu já vi discussões a respeito disso. Principalmente quando tem algum HC que anulou alguma coisa e absolveu e trancou, e aí o MP tenta dar uma escapada assim, mas já tem uma coisa julgada. O pessoal Cara, tenta debater isso. você falou de operação, não era cliente meu, era cliente de outro advogado, tá? Mas ele foi o start da operação. Ele aconteceu uma situação de coisa julgada desse cliente, tá? Dos demais da operação, não. O que rolou? O sujeito era uma operação de tráfico de drogas, de droga sintética, né? E o sujeito foi preso pela polícia militar com um milheiro de bala. Um milheiro de bala. Na sequência, foi pego o celular dele. O celular dele foi feita a quebra do sigilo dos dados do celular dele e desencadeou uma operação contra o tráfico. Nessa operação, foram presas 12 pessoas nessa operação, inclusive ele. Só que, olha, ele já tinha sido preso pela polícia militar no processo anterior, que teve a quebra do sigilo de dados do telefone dele. E ele foi denunciado por tráfico de novo na operação. Só que a conduta dele foi uma só. Foi o tráfico do dia que ele foi preso pela PM. E ele foi denunciado pelo tráfico na ação penal, que ele respondeu, e foi denunciado por tráfico na operação de novo. Entendeu? E o fato da prisão dele foi trazido tanto na ação penal, que ele respondeu e foi condenado a 6 e 10, como o mesmo fato foi oferecido dentro da denúncia na ação penal da operação. Entendeu? O Ministério Público trouxe aquela ação penal e reofereceu a denúncia contra ele ali. Ele respondeu a ação inteira. Foi só no final da ação que ele foi absolvido. Por mais que fosse gritante que o fato era o mesmo, só no final, na sentença, que ele foi absolvido. Então, assim, tem uma opção, né, que é a exceção de coisa julgada, que é uma peça separada, um pedido separado. Pode falar, Gal. Que é um exemplo besta, velho. Besta mesmo, professor da faculdade. O caso dos irmãos Naves, todo mundo já ouviu falar, né? O cara foi condenado injustamente porque tinha matado o outro e depois o cara apareceu vivo. Nesse caso é um caso que tem coisa julgada. Coisa julgada a tal ponto de depois do cara ter ficado preso e ter sido julgado por matar outra pessoa, se ele matasse depois que ele teve a revisão criminal e soltou ele não poderia ser julgado, porque ele ia ser julgado por matar o cara. Ele já tinha sido julgado por matar o cara. Ele poderia matar e não poderia ter processo. Cara, eu acho que eu não lembro desse caso aí, Galo. É 1967, caso antigo, caso de livro mesmo. Não lembro, não. Eram 2 irmãos, os dois eles acabaram furtaram um negócio ali, e em tese, a pessoa de quem eles furtaram morreu, né? Eles teriam matado e sumiu. E aí, como nunca acharam a pessoa, julgaram como se tivesse cometido o crime, entendeu? Só que essa pessoa ela só tinha mudado da cidade. Mudou e depois de um tempo voltou. Tipo, depois de uns 10 anos. Numa boa, aquela época acontecia essas coisas. E aí, quando o cara apareceu, todo mundo viu que não tinha sido eles que mataram, porque o cara tava vivo, né? E aí eles soltaram o rapaz. Um dos irmãos acho que morreu na prisão e o outro foi solto. Mas assim, como ele já tinha sido condenado uma vez na vida dele por matar aquela pessoa, em tese, depois que ele foi solto, ele poderia matar de novo aquela pessoa, porque ele não poderia ser julgado. Matar de novo não, né? Matar de verdade dessa vez. Realmente matar. Realmente matar, porque ele não podia ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato. Ia se cair numa coisa julgada. De fato.
Gente, daí continuação, condição de procedimento, essa parte que eu falei para vocês ali sobre estratégia em caso de ausência de representação, tá? Às vezes você segurar um pouco a tua tese te ajuda lá na frente, então dá uma seguradinha na tese por questão de estratégia, beleza? Que nem eu disse, inclusive acho que foi a Roberta que falou aqui no chat, que a OAB ensina diferente. A OAB pede para você colocar tudo na tua petição de uma vez só. Às vezes segurar um pouquinho, simplesmente por estratégia, porque o efeito daquilo ali vai te trazer um benefício maior, beleza? E por último aqui a situação... Opa, não estou vendo a tela, gente. Já passou vergonha, Roberto? Por quê? Acontece, eu fazia isso também. Eu fazia, minhas RAs eram gigantescas. Nossa, fazia uma RA de situação de lei seca. Nossa, o juiz nem lia a RA que eu fazia. E para finalizar, o inciso 3º do 395, né, falta de justa causa, que dificilmente bate a falta de justa causa logo no começo ali, tá? Logo de cara no processo, na primeira análise do juiz, dificilmente você vai conseguir, tá? Qual que é a medida cabível daí para combater? Habeas corpus, né? A partir do recebimento da denúncia, a decisão que recebeu a denúncia, como decisão da autoridade coautora, e o HC para o Tribunal de Justiça. Tem alguns modelos que a gente já mandou no grupo, tá? Tem alguns modelos de trancamento de ação penal que a gente já passou, já conversou, já trocou ideia, já expliquei. Então, assim, tem bastante conteúdo ali no grupo para isso, beleza? Então, assim, o que analisar para alegar a falta de justa causa? Diferente lá do começo, que a gente falou da inépcia, que você só precisa analisar a denúncia de forma isolada, aqui não, que você tem que analisar todo o conjunto probatório, tanto ação penal quanto inquérito. Beleza? Fechando aqui. Beleza? Indo para absolvição sumária. Absolvição sumária, inclusive foi o Galo que falou isso na reunião de ontem, tem uma palavrinha que mata qualquer defesa aqui. Manifesta, tá? Foi você que falou ontem, né, Galo? Da manifesta, né? Gente, o que significa isso, tá? A exemplo, manifesta causa de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, civil cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, tá? O que é o manifesta? Que tem que ser gritante, que tem que ser aquilo ali, que não tenha dúvida, o mínimo de dúvida. Sabe qual é a chance de você pegar um processo com um ponto desse, que não tenha um mínimo de dúvida, e o Ministério Público, mesmo assim, tem oferecido denúncia? Assim, via de regra, o que acontece? Quando finaliza o inquérito, já com relatório, todas as dúvidas por investigação já foram sanadas pela autoridade policial. Então, de qualquer forma, o mínimo indício de autoria e materialidade existe. Então, para você ter uma manifesta causa, exemplo de legítima defesa, eu falei do caso da Ana Hickman ontem, que ele chegou a disparar algumas vezes contra... Acho que todo mundo aqui lembra do caso da Ana Hickman, né? Acho que alguém não lembra. Se alguém não lembrar, eu explico o caso. Não, todo mundo lembra. Então, que era assim, era gritante, que o fã entrou dentro do hotel para tentar matar ela, e o cunhado disparou contra o fã, acabou matando o fã dela, né? Acabou matando. É gritante a legítima defesa. E mesmo assim, ele respondeu a ação penal. Eu acreditava que ele tinha sido pronunciado, mas o Elson ontem corrigiu, falou que ele não foi pronunciado, foi impronunciado no final, e que o Ministério Público, mesmo assim, recorreu, o MP recorreu. Então, assim, são situações gritantes, mas que, se isso não era a manifesta causa de excludente de ilicitude, vocês imaginam a dificuldade de ter essa comprovação para conseguir alcançar uma absolvição sumária pelo inciso 1º, né? Algum apontamento, Galo? Seguindo.
existência de manifesta causa excludente de culpabilidade, tá? Inimputabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica, erro de proibição, causa supralegal, beleza? Situação de atipicidade, né? Que o fato narrado não é crime. E cliente me ligando. Calma aí, gente. Extinção de punibilidade do agente. Ponto que eu trouxe para vocês, assim, de observação, é que a absolvição sumária é muito difícil de se alcançar, tá? A absolvição sumária é um ponto que vocês não vão topar sempre. Eu não lembro de... Eu acho que até hoje eu consegui uma absolvição sumária, que estando alto. O Galo deve ter umas 10, eu consegui uma, né? E então, assim, não é algo que vocês vão topar sempre, mas vocês têm que alegar se vocês veem que efetivamente existe dentro do processo, tá? Porque é o momento processual oportuno. Por isso que eu trago. Mas não fique na esperança que vai ser isso que vai salvar teu cliente, porque não é a resposta escrita acusação que vai resolver o processo, tá? Outro ponto. Opa. Se em caso de imputação de 2 crimes existem provas robustas da prática de um, em relação ao outro, tem possibilidade de inépcia da denúncia. Tá? Qual que é a situação? Você pode alegar as teses de forma separada para cada conduta delitiva. Tá? Não é algo uno, não é algo único. Beleza? E matando daí a situação dos pedidos. Tá? Os requerimentos, né? Os pedidos devidamente catalogados, pedidos de perícia, expedição de ofício. Situação de expedição de ofício tem uma situação que é muito complicada, que às vezes a defesa tem muito problema, e você às vezes precisa da imagem de uma empresa, e a empresa só diz que vai entregar a imagem mediante ordem judicial, e o juiz diz que incumbe a defesa diligenciar atrás das imagens, então fica um jogando para o outro, tá? Usa da resposta escrita acusação como produção de provas, para você conseguir essa expedição de ofício, tá? Quando a situação de imagem, ainda mais importante pelo prazo que eles ficam nos servidores das empresas, ficam nos servidores de monitoração eletrônica, às vezes fica uma semana só, às vezes vale mais você entrar direto com a cautelar, tá? Entrar com a cautelar de produção de provas e já atravessar antes da resposta escrita acusação. Tá? As juntadas de documentos é importante você já fazer aqui, beleza? Por que é importante fazer aqui? Porque tem tempo do Ministério Público se manifestar e você não vai ter problema nessa juntada de documento lá na frente, posterior às alegações finais do MP. Então, o que são esses documentos que eu digo? Não são documentos probatórios, tá? Não são documentos que trazem aquela alteração fática que eu disse para vocês, mas que o Ministério Público pode usar daí na audiência. Mas, a exemplo, tem toda a instrução e julgamento, e você está com uma imagem guardada na tua mão, na tua manga ali. Tem toda a audiência de instrução e julgamento, e depois você junta essa imagem, você acaba delimitando um pouco, engessando um pouco a acusação. Você acaba trazendo um pouco de problema para o Ministério Público. Qual que é o importante você fazer? Juntar entre no final da audiência de instrução, no período de produção de provas, antes da apresentação das alegações finais do Ministério Público. Beleza? E o rol de testemunhas, que com certeza na resposta escrita à acusação é o ponto mais importante dela. Ela pode ser inteira genérica em uma lauda, gente. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Não quero fazer a resposta escrita à acusação seguindo toda a técnica processual possível. Não quero fazer assim. Vou fazer em uma lauda só, de forma genérica. Beleza? Sem problema nenhum. Não vai te trazer malefício nenhum. Mas o rol de testemunhas é a parte mais importante que você tem dentro dela e é a única coisa que você tem que se atentar 100%. Tá? A juntada de documentos, que nem falei para vocês ali no ponto 4, né? Documentos diversos. Agora tem uma situação aqui que eu uso diferente, né? Porque eu já tomei enrabada de juiz por causa disso, que são as declarações abonatórias, beleza? Tem juiz que entende que as declarações abonatórias são declarações testemunhais.
Então, as declarações abonatórias têm que constar no rol de testemunhas e devem ser juntadas depois da audiência de instrução e julgamento. Tem juiz que não entende isso, que você pode fazer a juntada delas já no início do processo, já junto com a RA, entendeu? A grande maioria entende que não, que a declaração abonatória tem que ser juntada lá no final, beleza? O que eu acho? Se você já tem as declarações abonatórias na mão, já utilize ela nos pedidos de liberdade, né? Revogação de preventiva, no que você tiver, já utilize dela nos pedidos de liberdade e já junte ela na resposta crítica à acusação. No máximo que vai acontecer é o juiz mandar fazer o desentranhamento delas, mas já faça essa juntada. Como o volume de processo, às vezes, acaba sendo grande, a gente acaba tendo muito trabalho, e cuidar dessas declarações, a gente vai empurrando com a barriga e deixando para depois, né? Acaba que se tornou costume se juntar lá no final do processo. Mas esse tempo atrás, inclusive, eu tomei uma enrabada de um juiz, que eu fiz um pedido para juntada de declarações abonatórias e ele disse que eu não tinha rolado como testemunha e que eu não ia poder fazer porque estava fora do meu rol de testemunhas aquelas declarações. Daí eu não fiz a juntada, porque efetivamente eu não ia trazer um benefício ou malefício à juntada daqueles documentos. Então, eu preferi seguir a ordem do processo, porque a finalização do processo era mais importante para o cliente do que a condenação em si. E a gente sabia que com a condenação ele ia ser posto em liberdade, porque a pena dele muito provavelmente ia ficar no regime semiaberto, tá? E foi o que aconteceu. Veio uma pena em regime semiaberto, e foi posto em liberdade com monitoramento eletrônico. Então a gente queria o monitoramento, era estratégia nossa, por isso que a gente não arrumou briga. Mas poderia ter arrumado briga, falado que teve um cerceamento de defesa, ter brigado mesmo, tratado com o juiz, né? Ter feito o HC, jogado para cima, e teria matéria para aventar isso. Se ia colar ou não ia colar, daí é outra história, mas teria matéria para brigar, né? O que foi a careta, Galo? Eu não vejo um cerceamento de defesa, tá? De fato, eu acho que... Até porque eu acho que até o tribunal consideraria, ele pode considerar a prova juntada ali até nas ações de apelação, eventualmente. Mas eles poderiam falar, ó, o juiz não quis lá, mas eu considero aqui na apelação, pronto, sanei o teu vício. Mas assim, de fato, daria para se discutir, né? Você tem que ver Lembrando qual é a viabilidade daquela sua discussão, né? Se vai levar em algum lugar, se você vai ganhar alguma coisa com aquilo, né? Às vezes você não consigo visualizar assim, tipo, questão de estratégia, às vezes segurar o processo, travar um pouco o processo. Eu já vi muito. O cara queria enrolar o processo com uma testemunha abonatória mesmo só para enrolar. Às vezes enrolar o processo, às vezes tá próximo de ganhar uma prescrição no processo e tenta enrolar até a sentença. Já vi, já utilizei disso, situação de testemunha assim, em caso de Maria da Penha, lesão corporal, que a gente arrastou o processo e prescreveu, situação de ameaça que a gente também fez a mesma coisa. Tchau, Camila. Primeiro uma coisa, você está falando da absolvição sumária, eu vi um caso no meu tempo de estágio, mas o cara foi, assim, absurdo. A investigação foi feita, tudo mais, apontaram o cara, fizeram a denúncia, e o cara tinha aquele famoso álibi incontestável. O cara estava em outro dia, você entendeu? Tava com fotos, e outro dia na praia que não teria como ter sido ele que cometeu aquele delito. Foi um caso de absolvição sumária. Geralmente, depois da sua RA, vai para o Ministério Público manifestar a respeito da sua resposta à acusação. O próprio MP concordou e falou que deveria ser absolvido sumariamente. Situação de documentos pessoais, tá? Já vi situação de juiz falar que era ônus da defesa comprovar a idade do réu, tá? Principalmente por causa desses dois pontos, tá? Menor de 21 e maior de 70. Mas aí, juntar os documentos pessoais dele resolve isso, tá? Se você consegue juntar a cópia autenticada de todos os documentos que você traz para dentro do processo, que bom, beleza? Use disso. Se não consegue,
não tem um malefício em cima disso, mas é que nem eu coloquei ali, melhor sobrar do que faltar, né? Eu tive problema com mensagens de WhatsApp, tá? Tive problemas com mensagem de WhatsApp. Foi sanável, a situação foi sanável, porque a gente conseguiu lavrar a ata notarial antes da audiência de instrução, porque o juiz já tinha soltado um despacho que ele não ia aceitar os prints da mensagem, né? E a filmagem da tela do celular. Então, a gente conseguiu lavrar a ata e resolveu isso. Mas é outra situação. Você vê que o excesso de formalidade, muitas vezes, é o único caminho para a gente conseguir sanar alguma nulidade. Se você consegue fazer esse excesso de formalidade, que bom, melhor sobrar do que faltar, né? E que nem eu citei ali o tempo inteiro para vocês, sempre antes, juntada de documentos, sempre antes dos memoriais do Ministério Público, porque se você junta depois dos memoriais, o juiz vai reabrir o prazo para o Ministério Público se manifestar, e daí o teu processo acaba enrolando mais. Se for estratégia da defesa enrolar o processo, beleza, tranquilo. Se for estratégia por questão de prescrição, exemplo, beleza, tranquilo. Você junta depois, vai tomar uma enrabada do Ministério Público do juiz, né? Vai ser aberto o prazo para o Ministério Público e o juiz pode até, dependendo da situação, mandar desentranhar as provas, dizendo que a matéria foi preclusa, tá? A juntada de provas foi preclusa. Mas prefiro não arriscar, beleza? Prefiro já juntar antes das alegações finais. E a parte mais importante, né? Que é o rol de testemunhas. Só um ponto, como eu citei rol de testemunhas ontem, a reunião inteira, e hoje de novo a reunião inteira, a única coisa que eu não disse é o que acontece quando você junta intempestivo e ele não é recebido. Tem 2 pontos. Se você tem uma motivação muito boa para a apresentação dele, a exemplo, tinha um advogado habilitado, não apresentou o rol de testemunhas, o advogado saiu no curso do processo porque não apresentou a petição, não apresentou a resposta escrita de acusação, foi retirado dos autos, e você foi habilitado na sequência, e ele não apresentou o rol de testemunhas. Isso acaba gerando um prejuízo sem tamanho para o seu cliente, né? Caminho para você conseguir debater isso aqui: a correição parcial, tá? E o HC. Beleza, gente? E acredito que com isso vocês já conseguem fazer uma resposta escrita acusação filé. Beleza? E se tiver dúvida, sabe que pode me procurar, mandar mensagem a hora que for, e que eu vou trocar ideia com vocês, a gente vai tentar auxiliar e vai tentar ajudar. Tá bom, rapaziada? Acho que era isso de RA e fechou. Ficou dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Sempre resolvido? Então deixa eu fechar a caminhada aqui. E foi uma overdose de conteúdo.